Na TV, trazendo todos os destaques da programação do PoeStream. Tem 1 minuto da saúde bucal, com a doutora Vanessa Marchand Brasil, que está aqui ao meu lado esquerdo, e diversos destaques da programação do PoeStream. A programação do PoeStream na televisão para você, no canal BATV, nos sábados 21h30 e nos horários alternativos para todo o estado do Rio Grande do Sul. Está no ar, PoeStream na TV, e você nos acompanha. Minuto da saúde bucal. Tudo bem, doutora Vanessa Marchand Brasil? Como é que tem passado? Muita gente comentou ontem comigo, e agradecendo a doutora, sobre... Podemos trocar de câmera aí, Lucas, para ver como é que fica? Vamos ver. Olha só como é que vai ficar. Ficou legal mesmo. Sobre a dica de ontem, né? Do limão com água. Dos alimentos a mais ácidos. Isso, tem que esperar meia hora para escovar os dentes. Sim, o ideal é a gente esperar. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, para evitar a desmineralização do esmalte. Que interessante, não, muito legal. Pode repetir, vamos ter 2 dicas hoje. Para quem, como a audiência ela se renova, vamos contar um pouquinho. Ontem você disse que depois que a pessoa que, por exemplo, consome, né, de manhã água com limão, ela toma o copo com água com limão, e para escovar os dentes precisa esperar meia hora. Isso, porque ela acaba acidificando a boca, né? Então, a gente precisa de uns 30 minutos para a saliva conseguir que o pH neutralize, fique mais básico de novo, mais alcalino, evitando a desmineralização do esmalte, uma prevenção. Né? Que espetáculo. Sabia disso, André Damasceno? Não sabia. Então agora você vai cuidar. Como é que é o esquema? Repete, por favor. Quando qualquer alimento ácido, tá? O ideal é sempre tu esperar 30 minutos para fazer a escovação dos dentes. Coloca o André na tela aí, Lucas. Por quê? Porque a gente precisa equilibrar o pH. Da e saliva. a saliva, isso, Da a saliva, picharina. isso. E aí 30 minutos mais ou menos é o tempo necessário para acontecer esse reequilíbrio e preservar, porque senão vai ter aquela acidez na estrutura. Aí tu vai vir com a escova, vai fazer um atrito na superfície, então tu pode fragilizar e desgastar aquela estrutura ao longo do tempo. Então a gente esperando esse tempo, a maioria das pessoas terminam de almoçar e vão direto escovar os dentes. Isso, não, o ideal é sempre esperar esses 30 minutos, o que até eu falei ontem, que a gente pode associar alguns cremes também que ajudam na reparação e a manutenção do esmalte, né? Existem no mercado também que podem auxiliar nessa prevenção. Muito bem. E a dica de hoje? A dica de hoje é uma curiosidade, né? Que às vezes a gente não sabe. Será que todo mundo sabe por que as rugas se formam? Ou tem essa curiosidade? Por que as rugas se formam? Por que as rugas se formam? Pois é. A gente tem aquela... O Hugo Larroque está muito interessado, está cheio, todo enrugado lá. Eu acho que como eu fiz aniversário ontem, lá já estou nos 45, a gente acaba se preocupando também mais um pouquinho, né? Não, mas você está bem, não sobre tem? Isso. Tá bem. Então, assim, a gente tem a contração da musculatura, esse músculo, ele encurta, ele diminui de tamanho, só que a pele, ela não consegue fazer esse movimento conjunto. Então, toda vez que um músculo contrai e ele encurta, a pele acaba dobrando. E, sucessivamente, naquelas dobras, acaba quebrando a pele, né? Então, por que a gente usa o Botox? E o Botox é tão maravilhoso para fazer esse resultado do relaxamento. Ele relaxa a musculatura não consegue contrair, a pele não se dobra. Então, aquelas linhas, aquelas marcas que já aparecem acabam suavizando e a gente previne a formação de novas linhas de expressão, de novas rugas. Por isso, o Botox ele é um tratamento quando a gente já tem aquelas linhas estáticas, aquelas rugas estáticas, e também ele é preventivo, a gente evita a formação, evita a contração, evita aquela dobra, aquela quebra na pele. Então, é por isso que as rugas são formadas e por isso que o Botox é tão eficiente na prevenção e no tratamento. O Botox, e só para contextualizar, é importante dizer, né, a doutora Vanessa Marchand, Brasil também é cirurgia bucomaxilofacial e tem, né, como uma das suas atividades também, né, a questão da harmonização facial. Aí tem a questão do Botox e o que mais, doutora? Botox, preenchimento, fios ou bioestimuladores de colágeno, tem várias coisas. Então, eu vou mesclar um pouquinho as dicas dia a dia, né? Porque eu acho que a gente tem que combinar, né? Já dizia o Pitangui, a gente começa sempre avaliando porque um sorriso modifica
o rosto. Eu gosto muito do seu slogan, como é que é? Que a face harmonizada com um belo sorriso no rosto fica muito mais bonita, porque a gente tem que ter um equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio na vida. A Kia abraçou uma nova forma de ver o mundo. E essa novidade chega até você agora. Kia Stonic, o primeiro SUV híbrido da marca Kia no Brasil. Motor capa 1.0 Turbo GDI mais propulsor elétrico. Você não precisa plugar na tomada para carregar na luz. Já disponível na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga, 8113 e Avenida Ceará, 370. Olá, pessoal. Meu nome é Miriam Dornelles. Eu iniciei a investir na Bolsa de Valores quando eu tinha 14 anos. Apenas 14 anos. E hoje sou economista, formada aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho 2 pós-graduações em gestão empresarial e em direito público. Atualmente eu trabalho com direito tributário, mas eu estou aqui hoje porque eu quero te ajudar com economia, com finanças e principalmente com educação financeira. Educação financeira, né, que a gente não tem nas escolas, mas que é tão essencial no nosso dia a dia. Quando a gente fala em dinheiro, o mais importante, a gente tem que entender que a gente não pode ser dominado pelo dinheiro. O dinheiro faz parte das nossas vidas, mas se a gente acabar sendo dominado pelo dinheiro e não aprender a administrar e dominar o dinheiro, a nossa vida financeira pode acabar arriscada, né? A gente acaba gastando mais do que recebe. É uma questão básica, né? Todo mundo sabe que a gente tem que receber, a gente tem que poupar e também gastar menos do que a gente recebe. Então, por isso eu estou aqui hoje, para te ajudar a descascar o abacaxi do dia a dia. Todas as sextas-feiras, às 21 horas, estarei aqui no Poa Streaming, aqui no Shopping Total, no Estúdio de Vidro, ao vivo, no programa No Final das Contas. Então, vem comigo, que a gente vai descascar esses abacaxis aí do dia a dia e conversar a respeito de economia, finanças. Mas agora eu queria contar um pouquinho para vocês como que com 14 anos eu iniciei a investir na Bolsa de Valores. Até quando eu falo é bem engraçado, porque essa história faz parte da minha vida e foi por causa disso que eu iniciei os meus estudos com economia. Eu tinha 14 anos e era filha de pais que não tinham muito dinheiro, não eram ricos, para eu começar a investir na Bolsa de Valores. Eles não iam lá e me davam mesada e diziam para mim para eu investir na Bolsa de Valores como se fosse assim, uma brincadeira. Não foi bem assim. Inclusive, os meus pais até nem lidavam muito bem com dinheiro, não tinham uma educação financeira como eu tenho hoje. E ao longo dos meus anos de estudo, eu quero passar para ti e vai ser bem mais fácil, vai ser bem mais tranquilo, todas as sextas-feiras, porque o meu objetivo é trazer um conteúdo de qualidade, né, com economistas convidados, trazendo educação financeira, de uma forma mais sem economês, mais tranquila, sem muitas linguagens que dificultam a compreensão de todos. Então, com 14 anos, iniciei lá a investir na Bolsa de Valores, mas não foi assim tão fácil. Eu sempre assistia a um programa na televisão onde tinha um apresentador bem famoso aqui do Rio Grande do Sul, e aí todos os dias ele ia lá e falava sobre o mercado financeiro, falava sobre a economia do país, e eu sempre achei isso muito interessante. Aí eu comecei a fazer algumas leituras individualmente, voluntariamente, né,
Não foram meus pais que me incentivaram, mas eu sempre tive essa curiosidade e aí comecei a fazer as leituras pela internet, entendendo mais a respeito do assunto. Foi que um dia, eu de tanto insistir nesses assuntos dentro da minha família, a minha mãe decidiu ligar para a direção do programa e, para minha surpresa, o apresentador, ele me convidou para conhecer a empresa de investimentos, na qual ele era gestor de várias carteiras dentro da Bolsa de Valores. Então, conversando com ele, chegando lá, né, naquela avenida Carlos Gomes, aqui em Porto Alegre, todo mundo conhece, e tem vários prédios corporativos, e eu, uma menina, né, entrei lá naquele prédio, era uma estrutura bastante grande, com o pessoal, uns investidores, a Bolsa de Valores, enfim, todo aquele aparato. Sentando na cadeira ali, conversando com ele, ele achou muito legal que uma pessoa, uma menina jovem, se interessasse por esses assuntos. E aí ele me falou o seguinte: olha, aqui para que tu participe dos investimentos da minha carteira, eu tenho um mínimo, né? Que seria, na época, uns 5 mil reais ou 10 mil reais, não me lembro. Então, ele falou para mim, se tu economizares e conseguir em torno de uns 200 reais ou 500 reais, mais ou menos, eu vou fazer uma exceção e aí tu vai entrar na minha carteira de investimentos junto com outros investidores muito maiores, né? Então, eu fiquei muito feliz e fui juntando o meu dinheiro lá, a minha mesada, ou alguns valores que os meus pais me davam para eu fazer outras atividades. E aí eu ia poupando, né? Deixava de consumir tanto. E ao longo consegui poupar esse dinheiro. Cheguei lá no apresentador da época e apresentei lá os meus valores, fiz todas as assinaturas dos contratos. Na época, minha mãe, enfim, teve que assinar, né? Permitindo. E ao longo do tempo, eu ia recebendo uma carta. Naquela época não tinha WhatsApp e também não tinha e-mail, não tinha tanto esse acesso, né, como a gente tem hoje à informação. Então, todos os dias eu recebia uma cartinha da gestora de investimentos e aí passava ali todas as ações, as que eu estava investindo também. Então, eu ia acompanhando todos os meses. Às vezes eu tinha alguma dúvida, eu ligava para ele, perguntava por que a gente trocou de ações, saiu de, por exemplo, Petrobras e entramos para a Eletrobras, por exemplo, né? Então, aí sempre eu ia entendendo do mercado para que eu começasse a pegar jeito ali com o dinheiro, essas habilidades financeiras, né, dos investimentos. Aí foi que, em torno de 1 ano, 2 anos depois, mais ou menos, eu tinha dobrado meu dinheiro. Eu vivi uma época ali que foi o boom ali da Bolsa de Valores, que muitas empresas que eram pequenas empresas, por exemplo, a Gerdau aqui do Rio Grande do Sul, que a gente considerava uma pequena empresa, uma small cap, por exemplo, ela deu um boom. E eu peguei todo, mais ou menos, esse crescimento dessas pequenas empresas e também das grandes empresas dentro da economia brasileira. E eu fiquei muito feliz, claro, né? Quem é que não vai ficar feliz com os seus rendimentos ali, né? Dando frutos. Então, eu fiquei pensando, poxa, por que as pessoas não investem também em Bolsa de Valores? Por que as pessoas não trabalham mais a educação financeira dentro das suas famílias ou dentro do seu meio social, para que mais pessoas tivessem acesso a esse conhecimento? Muitas vezes,
pessoa da operação olha o cara da segurança do trabalho e diz, poxa vida, se a regra não está clara do porquê, o uso de adereços, eu vim do setor elétrico, né? O uso de adereços pode ser um causador de um arco elétrico que pode levar ele a tomar uma descarga. Então, assim, não é por uma questão, o cara da segurança não deseja que eu use a minha corrente, o cara da segurança não deseja que eu use o meu brinco, não, pessoal. Ele está dizendo para você não usar esses adereços, para você não se machucar. Né? Daqui a pouco uma corrente que prende numa máquina pode puxar o teu pescoço, né? Então assim, a gente começa a pegar várias coisas que podem acontecer e aí volta na questão cultural, né? O cara chato lá da segurança. Não, pessoal, isso a gente precisa mudar na nossa cultura. Esse cara é o cara que está fazendo todo um esforço para que eu volte para casa do jeito que eu cheguei. E aí a gente chegou a começar a puxar o fio da segurança psicológica, ali parou, né? E eu queria trazer esse também, porque eu acho que é um tema que é muito alinhado com o que se deseja, né, no programa de vocês, né? Dentro dessa linha do que a gente fala aqui de inteligência emocional, da forma com que a gente trata os nossos sentimentos, e mais do que isso, né? Eu vou reforçar o termo, a forma com que a gente trata, porque eles vão estar lá, né? Os sentimentos estão lá. Quando a gente fala de inteligência emocional, né, eles estão lá. A gente sente a raiva, mas como é que a gente lida com eles? E aí entra o ponto, né? A segurança psicológica. Os problemas todas as empresas têm. Eu costumo dizer, depois de ter estudado isso, ter lido alguns livros, e aí uma leitura obrigatória, né? Organização Sem Medo, leitura obrigatória para quem tem interesse nesse assunto, a gente começa a entender que a grande diferença de uma instituição, de uma empresa, de um grupo de pessoas na qual eles conseguem trabalhar com segurança psicológica é que eles tratam os problemas deles. Eu já ouvi pessoas que têm uma visão do seguinte, não, mas aquela empresa tem grande segurança psicológica, então eles não têm problemas. Não, eles têm muitos problemas. A diferença é que eles tratam, eles conversam sobre esses problemas abertamente, eles conseguem expor e trazer à tona problemas difíceis. Esse livro que eu citei, né, Organização Sem Medo, quem já leu, né, não vai ser nenhuma novidade, mas para quem não leu, tem uma história muito interessante que fala da Volkswagen num determinado momento, no qual ela teve uma perda enorme de valor no mercado. E por que ela teve essa perda? Ela teve essa perda enorme porque num determinado momento ela estava informando que os motores a diesel dela tinham um determinado nível de emissão. E eles não eram dados verdadeiros. Poxa vida, mas por que a Volkswagen fez isso? E isso é o que o livro vai mostrando, né? Uma parte do livro ele fala sobre isso. E por que a Volkswagen fez isso? Lá na última linha, depois de toda uma avaliação, se deu conta que a liderança da Volkswagen naquele momento estava pressionando de tal forma que não aceitava que se dissesse que ela não estava naquele momento ainda pronta e preparada para atingir aquela marca. Só que ninguém conseguia dizer isso para a alta liderança. É justamente o que a gente fala sobre liderança psicológica. Se alguém está me dizendo que eu não tenho como contrapor, o que eu faço? Por medo de perder meu emprego, por seja lá o que for, eu digo, bom, então tá, se nós temos que atingir, nós vamos atingir. Na verdade, nem que isso seja por lá estar atingindo. Só que isso, pessoal, não resolveu o problema, apenas mascarou. Por isso que eu costumo dizer, né? Segurança psicológica não é não ter problemas, é enfrentar os problemas. E aí a gente volta para a segurança do trabalho, né? Quando eu tenho situações nas quais, dentro do meu grupo, dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, eu tenho dificuldades de conversar sobre segurança, ou eu não tenho liberdade para chegar para o meu colega que está burlando um procedimento, que está usando, né? Pegar o exemplo que vocês deram ali, Audrey, que está usando lá o adereço e não pode, e eu não me sinto tranquilo e confortável de chegar para ele e dizer, rapaz, olha só, nessa máquina aí tu não pode estar utilizando esse tipo de adereço, ou pior, né? Ele fala e não tem o apoio,
aí um trabalho precisa ser feito com muito mais aprofundamento para que isso passe a ser algo que aconteça dessa forma dentro da organização. E mais do que fazer o trabalho, eu acho que de extrema importância pelo contato que tive, né, com algumas áreas de medicina e segurança do trabalho, são as reciclagens. Porque, assim como criança, a gente tem que estar sempre puxando a orelha, as reciclagens são fundamentais também nesse processo, né? A gente está sempre lembrando, olha, cuidado, porque é bem isso, é um descuido num dia ali, em 5 segundos, que acontece um acidente. É verdade, e isso é na vida, né? A gente precisa estar lembrando sempre, e não à toa que a gente vem com esse tema, por exemplo, né? Que é o nome do nosso programa, Inteligência Emocional, porque a gente também tem que estar lembrando desses detalhes para o nosso desenvolvimento. Queremos ter você com a gente, sentindo-se seguro e confortável. Adotamos todas as medidas recomendadas, proporcionando ambientes agradáveis para passear com tranquilidade e fazer suas compras. Todas as lojas estão especialmente preparadas e com novidades para te receber. Porque aqui no Total, você é o único. Estamos felizes em estar com você. Shopping Total. Presente a todo momento. Uma convidada aqui muito especial que já esteve comigo no Estar Bem, e o nosso programa aí deu muita repercussão, muito pano para manga aí, não é? Lu Pires, muito bem-vinda, Lu Pires. Olá, boa tarde, Andréia, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, muito bem-vinda mesmo, muito bom te receber de novo com assuntos tão importantes aí. A Lu é ativista, comunicadora, influencer, e tem aí um papel muito significativo na causa vegana, na causa dos animais. E hoje a gente vai voltar a falar, não sobre diretamente o veganismo, mas vamos falar aí sobre a comercialização de animais, né? Até que ponto isso é uma crueldade, até que ponto isso não é, né? Existem várias vertentes aí. Então tem gente que defende que não possa ser comercializado, que não possam os animais serem comercializados, e tem uma vertente aí que não é tão radical assim, né? E que acredita que com uma fiscalização, sim, é possível fazer uma venda, né, de animais. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Eu quero contar muito com a sua participação aí. Lu, é um assunto que rende muito, que é necessário refletir sobre, né? Sobre isso. Na realidade, comércio de animais é crime, né? É crime. O que acontece? Quando a gente fala de animais, a gente tem que lembrar que os animais, eles são divididos em categorias. Existem os animais pets, que são os domésticos, aqueles que a gente conhece, que ficam dentro de casa, cachorro, gato. Existem os animais de criação. E os animais de criação porco, ovelha, galinha, boi, cabra, esses são animais de criação. E existem também os animais silvestres. Os animais silvestres, então, é onça pintada, macaquinho, esses animais da nossa fauna, né? Então, quando a gente está falando de comércio de animais, nem todos estão protegidos. E quando eu falo protegidos, é que agora alguns deles se tornaram protegidos, nem todos. Quem se tornou protegido recentemente? Os pets. Cachorro e gato. Daí que houve aquela polêmica que a gente começou a conversar na rede social, que eu falei que era algo um pouco... Já começou por ali, né? A Lu coloca na rede social dela que quem compra animais... Posso falar? Pode, tranquilo. Que quem compra animais de raças é cafona.
Eu fui lá e saltei. Epa, Lu, vem cá, por favor. Como assim, né? Eu comprei animais, ela disse. Mas assim, ó, aqui eu acho muito importante falar, porque eu estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo aqui com a Lu Todos nós coisas estamos. do universo vegano, que eu não sei. E eu quero aprender. Não sou vegana, talvez não me torne, mas eu quero aprender e no que eu puder contribuir para isso, eu vou fazer o máximo, né? Claro. E essa questão dos animais também, né? O que eu não sei muita coisa, e ela sabe muita coisa. Então, vamos, Lu, conversar sobre isso, abrir esse debate e falar sobre isso que eu acho que é importante, o que não dá para a gente não ter a informação, né? Na realidade, o termo veganismo, eu acredito que ele vai perecer no futuro, porque o futuro que a gente quer com justiça é um futuro que não precisa existir a palavra veganismo, em que todos tenham essa preocupação com os animais e com o meio ambiente, né? Então, quando eu falo assim que comprar animais é uma coisa cafona, a gente tem que ver sob o aspecto de que o animal não é coisa. Inclusive, existe uma campanha dizendo que animais não são coisas. O que a gente compra? A gente compra mercadoria, a gente compra uma bota, a gente compra um calçado, uma casa, um imóvel. Então, quando a gente compra um animal, a gente está tratando ele como uma coisa, como um produto em que a gente quer escolher o tipo que mais se encaixa para o nosso ego. Então, essas pessoas, né, as pessoas que compram animais, eu vou chegar em mim também, que eu também já comprei animais, as pessoas que compram animais, elas não possuem uma raça pura. Nós, brasileiros, nós somos índios, portugueses, nós não possuímos uma raça pura. E tu quer dizer com isso, nós não possuímos e queremos comprar um animal que tenha uma raça para satisfazer o nosso ego. É uma coisa assim, bem... egoísta. Né? É assim, então, que tu percebe isso, Lu. Mas vamos pensar assim. Então, tu acha que esses animais que têm uma raça definida, não sei nem se é pura, né? Mas definida, né? Pedigree. Mas que esses animais de raça, então, eles não deveriam existir mais? Na realidade, a maioria desses, sim, se eles se extinguirem, para não haver mais uma criação que trate eles de forma criminosa ou que deixe eles em cativeiros, em gaiolas, que façam manipulações que possam prejudicá-los de alguma forma, como, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do próprio pug. Ele tem as narinas modificadas, a cabeça dele é modificada, ele sente muita dor de cabeça, a caixa craniana dele é toda para dentro, misturaram ele bulldog com outros bichinhos, que é para ele ser fofinho. E, na realidade, ele sente dores, ele tem doenças que foram originadas desse cruzamento, desse pedigree. Se você pesquisar, é um dos animais que mais sofreu metamorfose para agradar os humanos. Então, se o próprio pitbull, ele foi criado para ser um animal, violento, um animal com uma mandíbula mais forte, um temperamento mais forte. Misturaram raças para que ele viesse dessa forma. E hoje muitas pessoas compram pitbull e depois não dão conta que o seu pitbull ficou bravo. Mas aí talvez seja um problema de quem comprou, né? Aí, né? Talvez as pessoas tenham que ser mais conscientes para saber. Mas e quem é que sustenta o mercado? Advogado, né? Quem é que sustenta o mercado da venda? Certo. Mas só pensando, né, dessa forma. Então, o problema é que talvez nem todas as pessoas sejam conscientes para essa compra. Aí, talvez, de entender o perfil do bichinho. Daí tu já vai discordar de mim. Do comprador? O perfil do comprador? O comprador do bichinho. Eu preciso de um animal que não seja tão feroz ou tão ativo, né? Entendi. Para colocar no apartamento, alguma coisa assim? Nesse sentido. Então, daí tu precisa que o animal ele seja pequeno, que ele tenha um comportamento dócil. Se quem não consegue acompanhar, né, o ritmo do pitbull, não se adapta, então já não pode procurar um pitbull. Pensa que incrível que seria se a gente pudesse comprar uma criança. E assim, eu, por exemplo, fico imaginando, se a gente pudesse escolher uma de olhos azuis, a cor do cabelo, o temperamento da criança, a que mais se adequa ao meu apartamento, assim, a que não faz tanto xixi, não faz tanto cocô. Não, Lu.
O quê? Eu estou comparando uma criança com um cachorro? Exato. Mas lembra que a gente falou sobre especismo? Especismo é quando tu considera uma espécie melhor que a outra. Então, tu tá tendo um preconceito achando que a tua espécie é superior à espécie dos animais. É como racismo, é como homofobia. O especismo, ele é um preconceito e ele existe. Quando a gente diz assim, eu não posso comparar um animal com uma criança humana. Todos somos animais. Existem os animais humanos e os animais não humanos. Como a nossa legislação... Eu entendo o que tu está trazendo, mas assim, ó, pensando, então, vamos pensar que só tivessem cachorros para serem adotados, né? Sim. Quando mesmo quem vai buscar um animalzinho para adoção, ele vai escolher um perfil. Sim, vai escolher um perfil, mas então um perfil que está em adoção na ONG, não um perfil que foi fabricado para o prazer humano, entendeu? Tá, então, na tua opinião, agora eu volto, porque eu acho que não, a resposta para mim ainda não ficou bem clara. Na tua opinião, todos os animais deveriam ser extintos, esses que são de raça. Sim ou não? Não, eu não digo que os animais devam ser extintos. Os animais, eles devem existir, né, da forma como a natureza os criou. Ah, entendi. Tá, mas, por exemplo, esses que foram modificados, como tu diz, né? Sim, pois é. Acontece que não existe fiscalização. Exatamente. Não existe uma fiscalização que vai determinar que aquele criador é um criador que ele não vai explorar a matriz. Você sabe o que é matriz? A mãezinha, a cadelinha. A matriz, ela gera diversas crias durante toda a sua vida produtiva. Então, ela tem câncer, ela é maltratada. A matriz, ela é uma fábrica de filhotes. É muito triste. E depois, você não consegue também ter um controle de para onde que vão esses filhotes. Esses filhotes vão para gaiolas, esses filhotes vão para cativeiros. Então, eu sei que a pessoa que compra um bichinho, ela vai tratar bem aquele bichinho, ela vai amar aquele bichinho como filho. Eu não tiro esse entendimento da pessoa que compra um bichinho. Mas a gente tem que ter noção da cadeia produtiva desses animais, da forma como eles são fabricados. A Vinícola Aliança está com seu quiosque no Shopping Iguatemi. Eu sou cliente, né, da Vinícola Aliança. As espumantes aqui da nossa festa de final de ano e os nossos colegas aqui de trabalho, todos receberam, né, os nossos parceiros aqui receberam no Natal uma espumante da Vinícola Aliança, ou seja, qualidade. Pode ter para os convidados também. Vai começar a ter para os convidados também, lá a partir daqui a Sam Motors. A partir do estúdio lá vai ter também, e você vai estar lá, então vai levar, né? Vai ganhar uma espumante da Vinícola Aliança, e você vê agora o VT. Vinícola Aliança, no quiosque, no Shopping Iguatemi, fica ali no andar, acho que é o -1 ali, né? Na verdade, é o andar no nível da Tour de Rose. Quase embaixo do Coco Bambu, só que o Coco Bambu você entra pela João Valig, né? Então, Vinícola Aliança, Coco Bambu, vai lá, compra a espumante e vai para o Coco Bambu depois. Ou vai no Coco Bambu, vai na Vinícola Aliança, aí você que sabe. A ordem é você, a ordem dos fatores não altera o produto. Já diria o meu professor de matemática. Abraço, professor Gideão, que está sempre acompanhando a gente. Nando Gross está chegando com opinião aqui no nosso programa do Brasil. Fala, Nando. Oi, Fabiano Brasil, boa tarde ao pessoal aí que está curtindo o Paul Stream.
Brasil, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de acompanhar, né, um vídeo, tá aí na internet, em todos os locais, nas plataformas aí de comunicação, onde policiais da Brigada Militar abordam um sujeito que está na rua, que é policial civil, mas ele está caminhando, e ele diz que o rapaz estaria armado, ele diz sim, eu estou armado porque eu sou polícia. Ele é a vida, ele estou com o carro estacionado ali, meus documentos estão ali, ele estava fazendo um trabalho, né? E diz, eu sou polícia, meu nome é tal, procura a identificação. E olha, não adiantou nada, porque o princípio é todos são bandidos até que se prove ao contrário nas abordagens. Tá? Eu acho a Brigada Militar tem uma história maravilhosa e esse tipo de abordagem que vem acontecendo, e eu estou falando, essa foi com um policial, quem não viu, procure ver. É de uma truculência inacreditável com um colega, entre aspas, né? Mas acontece com as pessoas. Eu tenho exemplos, é ruim estar trazendo exemplo pessoal. É ruim estar trazendo exemplo pessoal. Né? Mas eu já tive dificuldades pessoalmente, com a minha família, pessoas que a toda hora a gente vê. A abordagem das pessoas não pode ser assim, ó, é bandido até que prove o contrário. Não é isso que diz a lei. Eu não estou querendo aqui, sabe, há uma polêmica, parece que cada vez que faz uma crítica à polícia, parece que está querendo acabar com a polícia, que está querendo defender quem é bandido. Não, ninguém quer defender quem é contra a lei, tem que ser preso. Agora, tem que, né, nós temos que ter um regramento, a polícia não pode agir como bandido, bandido é bandido. Bandido dá porrada, bandido é truculento, mata. A polícia é polícia, cara. Ela não pode agir como bandido. É só isso que a gente está pedindo. Quem não viu esse vídeo, veja, porque é contra um colega, um policial. Aí, se isso é feito com um colega policial, imagina com o restante da população. Estão preparados alguns policiais para estarem ali? Um curso de 6 meses prepara bem um policial? Porque maus policiais, eles acabam comprometendo a imagem de toda a instituição. Não é bom para ninguém isso. Eu acho que é algo que tem que ser refletido. Alô, secretário de Segurança, né? Chefe Nadine, né? Comandante da brigada. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo. As abordagens são truculentas. O princípio está errado. Não é todo mundo bandido até que se prove o contrário. Não é assim que a coisa funciona. Valeu? Abraço, bom programa. Obrigado, Nando Gross. Grande Nando, trazendo opinião. E esse caso, né, vereador Pablo Mello, desses 10 brigadianos que abordaram, né, o policial civil sem saber que ele era policial civil, é uma situação que, claro, você vai ter que trazer aqui o pessoal da Brigada Militar para falar um pouquinho sobre isso, mas realmente chamou atenção e repercutiu nas redes sociais esse caso, né? Não tenho dúvida, Fabiano, qualquer profissão tem o bom profissional e o mau profissional. A Brigada Militar presta um serviço fantástico à população gaúcha e foi ali, daqui a pouco, um excesso de um ou outro profissional que não estava devidamente preparado, né? Mas esse não é a média da Brigada Militar, não. A média da Brigada Militar é alto nível na abordagem e um trabalho fantástico realizado a serviço da comunidade gaúcha. Eu concordo com o vereador, assim como concordo com o Nando também, né? A abordagem ela tem que ser uma abordagem respeitosa, e as minhas experiências com a Brigada Militar, e mesmo nós sendo o vereador, cidadão, em primeiro lugar, eu como cidadão e depois como jornalista, eu não tenho nada para falar da Brigada Militar. Nunca tive experiências ruins, pelo contrário, sempre foram extremamente acessíveis. Aliás, eu até falei lá na Rádio Guaíba, dia desse eu caí numa blitz, numa balada segura, saindo da Rádio Guaíba, fui acessar a Câncio Gomes pela Farrapos, na Farrapos foi abordado. Extremamente educados os agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação da EPTC. E olha, fiquei muito feliz com a fala da abordagem, educada, não já tipo acusando que eu tivesse bebido, por exemplo. O senhor me perguntou se eu consumiu algum álcool nas últimas 6 horas. Eu não consumi. O senhor se importaria de fazer o exame? Não me importa. Fui lá, fiz o exame do bafômetro, obviamente deu 0, não tinha bebido nada. E antes ainda verificaram os documentos, né? IPVA, enfim, aliás, eu acho que nem precisei, eu só entreguei, acho que a minha carteira de motorista, e eles conferiram a placa e deu tudo certo. Mas, assim, extremamente bem educados. Não foi uma abordagem agressiva. E a gente sabe que muitas vezes é necessário uma abordagem um pouco mais forte, pela forma como o abordado também age.
Isso é uma questão importante que a gente tem que estar por dentro. Como é a abordagem? Como o abordado reage à abordagem? Que não deve não ter, eu começo por isso. Às vezes o cara já vem, mas só um pouquinho, o que você quer? Aí a gente sabe como é que funciona e o ser humano... Hoje, inclusive, eu gravei o programa que vai no ar amanhã na Guaíba, a gente fala sobre emoções e razões. A pessoa reage de algumas formas que podem passar algo ruim. Aí a resposta, bom, aí é a lei do retorno, né? Sem dúvida nenhuma. Até, aliás, naquela tragédia que aconteceu, aqueles meliantes naquela parada de ônibus ali no Cristal, na frente aquilo ali foi lá. Pelo menos as testemunhas que presenciaram, disse que foi uma reação, falando dessa questão de ação e reação, que os meliantes, os marginais, eles reagiram porque a menina, que infelizmente foi morta, ela reagiu, ela ficou nervosa, foi mexer no celular e eles acabaram dando fogo contra... Eles interpretaram como uma reação, né? Ela foi pegar o telefone, uma coisa assim. Pelo menos é o relato das testemunhas. Né? Foi uma brutalidade muito grande. Aliás, depois disso, parabéns novamente aí à Brigada Militar e à Prefeitura de Porto Alegre, através do prefeito Sebastião Mello. Depois disso, todas as noites, quando eu passo ali pelo Barra Shopping, ali na Lei Caraí, a gente acaba percebendo que realmente a Brigada Militar está presente, está ali, pronta para justamente atender da melhor forma a segurança das pessoas que estão saindo do trabalho e tudo mais. Né? Eu moro ali na volta do Iberê ali, realmente, mas infelizmente precisou acontecer isso para ter aquele carro da brigada permanentemente ali, né? Enfim, e os assaltos ali se sucediam todos os dias praticamente, Fabiano. Isso é um fato que, como eu sou morador ali do entorno, sempre teve esse problema, ou na parada de ônibus ali da Chuí, ou na parada de ônibus da Diário de Notícias. Tinha relatos diários de assaltos, enfim, acabou acontecendo essa tragédia, e a partir daí foi tomada uma atitude, né, enfim, de sempre ter um veículo da Brigada Militar ali naquele ponto. Muito bem. Vereador Pablo Mello comigo hoje aqui no nosso stream, no nosso programa do Brasil. Os VTs eu chamei todos, Lucas Garcia, mas não falei de uma coisa ainda, né? Sabe do quê? Não sabe? A Nova Era Brindes. Nova Era Brindes. Olha só, vou mostrar para você agora aqui. Olhem só. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Que são os brindes da Nova Era Brindes. Olha só. Tem tacinhas para espumante. Tem os copos personalizados. Olha aqui. Ó. Mostrando aqui. Dá para fazer até do lado do gabinete, viu, vereador? Já olhei para a Luana aqui, né? Olha aqui, ó. Não, e o valor custa muito menos do que você imagina. Nova Era Brindes, todos os brindes aqui do postinho são com a Nova Era Brindes. Vou deixar aqui do ladinho do vereador Pablo Mello. Vereador, o senhor vai a deputado estadual esse ano de 2022? Todos os pré-candidatos têm que passar pela decisão da convenção partidária. Mas sou sim um dos pré-candidatos a deputado aqui de Porto Alegre, do meu partido, que é o MDB, que eu já tinha te comentado e tinha comentado em outros programas aqui da Poa Streaming, principalmente com o Tom Zequir aqui no Conexão Poa, é que você vê a Assembleia Legislativa, você tem 55 deputados e você vê deputados de absolutamente todas as regiões, e todas as regiões têm que ser representadas, Fabiano, na Assembleia Legislativa. E nós não vemos deputados e deputadas com compromisso com a nossa capital, o que é um paradoxo, porque nós temos em Porto Alegre a capital de todos os gaúchos e é o maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul. Enfim, então vou para essa, se o partido aceitar na convenção e o nosso nome passar, sou sim pré-candidato a deputado estadual para ser um dos representantes de Porto Alegre e da região metropolitana no Parlamento Gaúcho. É importante buscar esse espaço, né? Mais representantes da capital também na Assembleia Legislativa. Sem dúvida nenhuma. Tu vê, por exemplo, o prefeito Mello está lá em Brasília nesse momento. Eu não vi nenhum deputado ou deputada junto com o prefeito Mello articulando em Brasília. No caso, eu vou concorrer a deputado estadual, mas o deputado estadual, eu que trabalhei, fui diretor do Ministério da Cidadania, 2 anos trabalhei em Brasília, os deputados estaduais federais acompanham as comitivas dos prefeitos, exatamente pelas articulações políticas e pelo conhecimento que possuem em Brasília, em Ministério A, B ou C. Eu não vi nenhum, para não mentir, eu vi o deputado federal Osmar Terra,
junto com o prefeito Melo lá em Brasília. E o deputado Onix, o ministro Onix, né? Onix também, esteve no início, né? Também, deputado Onix também, que ministro, né, no caso. Exato. Aí, ministro do Trabalho, Onix Lorenzoni. Exatamente. E também pré-candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul, né? Vereador, eu falava ali antes, né, dessa questão, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, até para sair um pouco, né, daquilo que o senhor responde todos os dias em qualquer programa. Claro. Aqui é um programa especial, um programa diferente, com toda a modéstia do mundo, mas é. Como é que é ser um vereador filho do prefeito? Na minha visão, é aquela história do Assis quando jogava e o Ronaldinho estava chegando. Sim. Tem o peso da camisa, a cobrança ela é maior. Como é que funciona para vocês essa relação? Fabiano, eu também em outros programas aqui, essa pergunta o Tom já tinha me feito. Eu vejo muitos familiares na política que usam o sobrenome conhecido para alçar voos políticos. Isso não tem nada de errado nisso, enfim, né? No final é a população que escolhe os seus representantes na hora de votar, né? Na hora da eleição. Mas a minha história é bem peculiar. Eu comecei a militar aos 21 anos na juventude do MDB de Porto Alegre. Eu concorri, fui vice-presidente concorrendo, fui presidente reeleito, primeiro presidente reeleito da história da juventude do MDB. Eu ocupei posições importantes, tanto na Assembleia Legislativa, como no governo do Estado, como no Senado, com o senador Pedro Simon, que eu tive um ano que eu trabalhei com ele, algo que muito me honra, né? Os maiores líderes políticos da história do nosso país, e também quando trabalhei em Brasília. Concorri 3 vezes a vereador, em 2012 a primeira vez, 2016 a segunda, 2020 agora, que findou com a minha chegada na Câmara de Vereadores. Então, foi uma construção como eu sempre falo, tenho muito orgulho de ser filho de Sebastião Melo, por toda a história e construção de vida dele, um grande líder político, sem dúvida nenhuma. Hoje é o mandatário aqui da cidade, né, mandatário político. Mas eu, Pablo, construí ao longo desses 20 anos a minha trajetória. Mas indo ao encontro exatamente da tua pergunta, objetivamente, é ao contrário, o peso é duplo. Porque muitas vezes eu respondo por mim e muitas vezes acho que eu estou respondendo para o prefeito, que não é verdade. Aliás, o meu tratamento ele é igual às cobranças que o nosso gabinete, daqui a Luana, que trabalha conosco todo dia, dia e noite, vereador, não tem final de semana, não tem feriado, e nós cobramos intensamente todas as secretarias da cidade para a gente conseguir cumprir com as demandas que chegam no dia a dia do nosso gabinete. Então, tem essa responsabilidade dupla de ser filho do prefeito, sim, mas eu, particularmente, exatamente por essa construção que eu citei anteriormente de 20 anos, também me preparei, estava preparado para chegar ao parlamento. Naturalmente, é uma responsabilidade muito grande que eu e os outros 35 vereadores possuem. É uma honra ser vereador e ser representante, mas também uma grande responsabilidade. Então, mas como citei ali anteriormente, esses 20 anos me prepararam para esse momento. Mas, naturalmente, também é uma honra dupla. Eu poderia ter sido vereador em qualquer outro momento. E cheguei ao parlamento exatamente quando meu pai também, depois de 43 anos de caminhada política, de trajetória política, também chega à Prefeitura de Porto Alegre. Foi 3 vezes vereador, presidente da Câmara 2 vezes, vice-prefeito, deputado estadual e agora prefeito de Porto Alegre. Aliás, também uma peculiaridade, eu cheguei na 3ª vez a vereador, né? Na 3ª concorreu. O pai chegou quando concorreu, ele chegou na 5ª vez que concorreu, então eu cheguei um pouco mais cedo que ele ao parlamento, viu? E ele perdeu 8 eleições na vida dele. 8 eleições? Perdeu 8 e ganhou 7. Falta uma para empatar. Para empatar a derrota. E tomara que tenha saúde para continuar fazendo um grande trabalho que tem feito na frente da prefeitura, e eu tenho dito também por onde passo. O prefeito Melo falei essa trajetória de 42, 43 anos, Fabiano, foi importante para ele ser um bom gestor, mas se ele não tivesse uma Câmara de Vereadores corajosa para enfrentar esses projetos amargos que a Câmara de Vereadores tem enfrentado desde o primeiro ano, desde 2021, o prefeito Melo não estaria tendo o sucesso que está tendo à frente do governo. Então, parabéns ao porto-alegrense que votou num prefeito que estava preparado para ser, mas também votou em vereadores e vereadoras corajosos para fazer as reformas que a cidade precisa. E que faz uma excepcional gestão, né, o prefeito Sebastião Melo. Não estou aqui para puxar saco, até porque não preciso disso, mas faz uma gestão, olha, primorosa e presente
muito presente, tanto com o prefeito Sebastião Melo, quanto o vice-prefeito Ricardo Gomes, presentes em todos os lugares. Parece que eles se multiplicam, inclusive. Estão sempre em todos os lugares, representando a prefeitura e fazendo acontecer. Né? E é uma equação interessante, Fabiano. Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião, o vice-prefeito não estava no seu gabinete, eu fiz a reunião do gabinete do vice-prefeito, recebido lá pelo seu chefe de gabinete, enfim, tratando da questão ali da Salt Summit, uma das maiores feiras de inovação e tecnologia que nós temos no mundo, né? Eu tenho parceiros que querem participar da feira e eu estava apresentando ao vice-prefeito. Então, ali tem uma equação muito legal entre o Melo e o Ricardo, que é exatamente, o Melo sempre teve um olhar muito social, o governo é para todos, e ele sempre disse que o governo é para todos, mas principalmente para aqueles que mais precisam, e o Ricardo tem mais essa pegada da inovação tecnológica, né, do desenvolvimento econômico. Então, não existe desenvolvimento, não existe proteção social sem desenvolvimento econômico. Então, foi uma equação perfeita que deu certo e está dando certo à frente da Prefeitura de Porto Alegre. Muito bom. Prefeito Sebastião Melo, né, que está em Brasília, e conosco aqui o vereador Pablo Melo, vereador da capital. Vamos mostrar aqui o Shopping Total, muita gente caminhando aqui pelo shopping, o Lucas Garcia, mostra pra gente aí, olha só, vai passar aqui atrás, tem uma senhora passando, movimentação bastante interessante no shopping, a cada dia melhorando, mesmo com a questão da pandemia, o Shopping Total, ele reúne todas as condições para que você venha seguro para cá, com álcool gel, aferição de temperatura, enfim, toda a tranquilidade para fazer as suas compras aqui no Shopping Total. Posso fazer um merchan do claro, Shopping Total? Por favor. Aqui, ó, eu conheço inúmeras pessoas, Fabiano, fui uma vez no Shopping Total e nunca mais fui lá. Olha, venha no Shopping Total, está com lojas maravilhosas, totalmente renovado, está bonito de ver o Shopping Total. É muito bacana, o Shopping Total não é porque é a nossa casa grandes aqui... marcas assumiram as lojas. Aqui, verdade. Então, tá muito bonito. Tem o PoiStreaming aqui, então dá pra vir para cá. Agora, gente, já tá na mão aí, Lucas? Tá na mão já. O Simers atendeu demanda e conquistou a inclusão de médicos do Presidente Vargas no Grupo Hospitalar Conceição, e o doutor Marcos Govinski, presidente do Simers, falou conosco. O Departamento Jurídico do Simers obteve uma grande e importante vitória, incluindo que estava sendo negado os médicos com mais de 75 anos de idade do Grupo Hospitalar Conceição no PDV daquela instituição. O prazo para adesão ao PDV esgota-se em 14 de janeiro. Dessa forma, orientamos aos médicos interessados a aderirem o mais breve possível. A magistratura trabalhista do Rio Grande do Sul tem se mostrado muito sensível aos pleitos dos médicos do Rio Grande do Sul e, mais uma vez, demonstrado pela decisão da juíza Raquel Gonçalves Seara, que resgatou a dignidade desses profissionais. O Simers, o seu departamento jurídico, está e estará sempre na defesa dos médicos, porque defender os médicos é a nossa vocação. Muito obrigado, doutor Marcos Govinski, presidente do Simers, conosco aqui no Programa do Brasil. Vereador Pablo Melo, que honra receber aqui, muito obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela amizade, sempre que eu chamo, o senhor está comigo, seja na Rádio Guaíba, seja aqui no PoiStream, muito obrigado e volte sempre, uma honra. É uma satisfação sempre estar contigo, Fabiano, com os amigos do PoiStream, e eu fico muito contente de ver exatamente essa evolução do PoiStream, que tu falou, ver a Folha de São Paulo fez a sua última edição impressa, então vocês estão no caminho do futuro, e o sucesso de vocês é o sucesso da imprensa, enfim, dos grupos de mídia que cada vez crescem, e o PoiStream ele é pioneiro na nossa cidade. Então, ver o teu sucesso, para nós, é muita alegria. Onde não tem imprensa, não tem democracia. E vocês têm prestado um grande serviço para a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Eu que agradeço, vereador. E o espaço é seu, né? Quando quiser voltar, é só chegar, a casa é sua. A porta está aberta aqui. A porta está literalmente aberta. Mostra aqui a câmera, ô Lucas. Vou mostrar aqui, ó. A câmera aqui, ó. Está literalmente aberta a porta aqui. Está aberta. Ela fica aberta durante o programa. Então, quer dizer, a casa é sua. Literalmente obrigado. A casa é sua. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado a todos que estiveram conosco no nosso Programa do Brasil. A Kia abraçou uma nova forma de ver o mundo. E essa novidade chega até você agora. Kia Stonic, o
primeiro SUV híbrido da marca Kia no Brasil. Motor capa 1.0 Turbo GDI mais propulsor elétrico. Você não precisa plugar na tomada para carregar na luz. Já disponível na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga, 8113 e Avenida Ceará, 370.